Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. O meu nome é Daniela Espírito Santo e há uns dias estive em Nova Iorque para a abertura do Tribeca Festival. Eu sou o João Malheiro e estive na 10ª edição dos Encontros do Cinema Português. Não foi em Nova Iorque, mas foi em Lisboa. E eu sou a Inês Braga Sampaio e não estive em lado nenhum. Ninguém te convidou. Não fui convidada. Esta semana, como já devem ter percebido, temos um episódio diferente do normal. Isto porque os meus 2 camaradas de podcast fizeram 2 viagens em que acabaram por falar com várias figuras ligadas ao cinema e eu estive no sofá a ver a Liga das Nações. Na verdade não, foi na secretária a trabalhar. Estou no país todo. Daniela, é top secret ou podes divulgar com quem estiveste na última semana? Pois é, estive em Nova Iorque na abertura do Tribeca Festival e tive a oportunidade de falar com figuras como a Whoopi Goldberg, ou o Chess Palminteri, ou mesmo o José Condessa. Tenho muito para vos contar. E quanto a ti, João? Eu fui no mesmo comboio que a Daniela, mas depois já não apanhei o voo. Fiquei por Lisboa, onde assisti então à 10ª edição dos Encontros do Cinema Português, onde 45 filmes deram-se a conhecer melhor. Houve um filme a ser premiado e ainda tive a oportunidade de falar com realizadores como o Pedro Pinho, que ainda agora passou por Cannes, João Botelho ou o Lionel Vieira. Antes de seguirmos para a Big Apple, vou dar-vos ainda uma lista do que mais interessante estive a ver em termos de cinema português e que podemos contar nos próximos tempos. João, ainda antes das apresentações terem começado, tu já tinhas aproveitado para falar com alguns responsáveis, com a diretora da Nós Audiovisuais, que promoveu o evento. Sim, e Susana Barbato deu-me quer boas, quer más notícias. As boas é que há mais pessoas a irem ao cinema e a receita bruta das salas está perto de igualar o melhor ano de sempre, que foi 2019, o ano antes da pandemia que deu cabo da ida ao cinema, não é? O problema é que muita dessa receita que agora está de novo a entrar tem pouco a ver com filmes portugueses, como conta a Susana Barbato. Salas de cinema em Portugal estão a recuperar e quando comparamos essa recuperação até finais de 2024 com outros países, comparando com o nosso melhor ano de sempre em Portugal, que foi 2019, antes da pandemia, estamos a menos 12% da receita bruta, ok? Portanto, somos dos países que melhor recuperou e não foi com o cinema português, infelizmente. A média dos últimos 10 anos coloca o cinema português sobre essa receita bruta com uma quota média de 3,8%. Portanto, não é fantástica. Também o presidente do ICA, Luís Xabi Vaz, confirmou os dados que apontam para uma recuperação do consumo de cinema nos primeiros 6 meses deste ano. E apesar de não vermos muitos filmes portugueses, a verdade é que há cada vez mais produções a serem feitas de todos os géneros. Temos vindo a assistir a um crescimento do número de candidaturas para projetos a serem apoiados através do ICA, dos concursos do ICA, em todas as áreas. Há áreas onde é evidente que houve um crescimento brutal, não só da quantidade de projetos que se apresentam, mas também de projetos apoiados e do reconhecimento que existe dos projetos, que é a área da animação. Mas não só, ou seja, nós em todas as áreas temos tido um crescimento efetivo do número de candidaturas. Representa um enorme dinamismo do setor e também uma elasticidade muito maior dentro das próprias estruturas de produção e, portanto, isso eu acho que é uma boa característica, porque isso vai representar maior diversidade, maior desafio para as pessoas que estão encarregues de escolher os projetos que vão ser apoiados todos os anos e acho que no final o público sairá beneficiado. Vamos lá então aos filmes. O que é que tu destacas? Bom, começo pelo vencedor do Prémio Canal Hollywood, uma distinção atribuída a um dos 45 filmes que foram apresentados, com a ideia de apostar no seu sucesso comercial. Este ano o prémio foi para Pátio da Saudade, de Lionel Vieira. Trata-se de uma comédia dramática musical que fala de 3 atores frustrados que procuram uma nova oportunidade para a carreira. Falei com o Lionel Vieira, que espera que o espectador saia satisfeito das salas. Nós esperamos é que a campanha corra bem, que muita gente tenha curiosidade em ver o filme em agosto às salas, como aconteceu com o Pátio das Cantigas, e depois que se divirtam e que achem isso um filme, é uma comédia dramática, cumpre a sua função do qual é a função de uma comédia nas salas de cinema, que é divertir o espectador e não saírem desiludidos das salas. E também consegui apanhar a Ana Guiomar, uma das atrizes do filme, que disse que a história aborda os desafios que os atores enfrentam ao longo da carreira. Estamos num caminho de, ultimamente só fazemos comédia, queremos fazer drama, depois só fazemos drama, queremos fazer comédia. Só coisas mais populares, menos populares. A história, eu acho que começa muito por aí,
mas depois leva para outra parte, que é, às vezes nós temos a nossa carreira um bocadinho ligada à parte emocional, e eu acho que a história depois acaba por passar o emocional para o outro lado, e essa construção acho que é muito gira do espectador acompanhar durante o filme. Outro filme apresentado foi O Riso e a Faca, que valeu um prémio em Cannes à atriz Cleo Diarra. Como é que foi esse momento? Foi de grande euforia dentro da sala, aplaudiu muito quando a atriz e o realizador Pedro Pinho subiram ao palco. O filme fala de um engenheiro português que vai trabalhar numa ONG em África, no seu projeto de uma estrada entre o deserto e a selva, e é uma longa-metragem com o ênfase em longa, são 3 horas e meia de duração, mas isso não impediu o filme de ser muito acolhido em Cannes. Não falámos ainda com a Cleo Diarra, pode ser que a apanhamos num futuro episódio da Watch Party, mas conversámos com o realizador Pedro Pinho, que recorda a passagem bem sucedida pelo Festival de Cannes. A experiência em Cannes foi muito boa, o filme foi muito bem recebido, a crítica que se gerou a partir das projeções do festival foi incrível, superou todas as expectativas. E depois, claro, cereja em cima do bolo, o prémio para a Cleo, que é tem sido uma ótima porta-voz do filme e de toda a discussão que queremos lançar com ele. E portanto só coisas boas a dizer e só boas memórias que guardamos. Thank you for choosing Hotel Amor. I hope you had a great time. E se me permites dar este spoiler, também conseguiste apanhar o realizador de um filme português que será destaque no nosso próximo episódio, não é? Sim, é verdade. Para a semana vamos ter aqui a Jéssica Ataíde, protagonista do filme Hotel Amor, que já agora foi o vencedor do Prémio Hollywood do ano passado. A atriz vai falar do seu papel e dos desafios que foi filmar uma longa-metragem gravada totalmente em plano sequência, ou seja, sem cortar, um pouco como a Adolescência que já falámos aqui no início do podcast. Entretanto, falei com o realizador Hermano Moreira, que me contou uma novidade. Se o filme tiver sucesso, quer em Portugal, quer também no Brasil, onde já vai ter distribuição, pode haver um spin-off em formato de série. Vamos lá ver se conseguem que seja confirmado. Hotel Amor é uma comédia que mostra um dia caótico na vida dos empregados da área do turismo, e é precisamente essa exigência do dia-a-dia que motivou o plano de sequência, segundo me explicou o Hermano Moreira. A gente não imagina como é o dia-a-dia de um hotel, que as pessoas têm que estar sempre sorridentes, estar sempre recebendo as pessoas, quer a trabalho, quer a turismo, de maneira alegre, sem saber quantas horas dormiu, como está a vida dela. Claro, o problema de todo trabalhador, mas nesse sentido é maior ainda, porque eles têm que estar o tempo todo com um sorriso na cara, né? E sim, a câmera quis mostrar essas 18 horas de trabalho da Catarina, da gerente Jéssica Ataíde. E a gente acompanhando esse dia a dia com ela, com a câmera viva, coloca o espectador dentro do filme, né? Então, isso foi a grande escolha do plano de sequência. E nesta tua viagem por Lisboa, que outros filmes é que tu viste serem apresentados e que achas que devemos estar atentos agora ao longo dos próximos tempos? Dentro destes 45 que eu vi, de facto há vários que valem a pena. 18 Buracos para o Paraíso foi, aliás, o primeiro a ser apresentado, mas deixou logo uma boa impressão. Foi já agora o primeiro projeto português a ser certificado pela Green Film como um filme consciente a nível ambiental, e fala precisamente de incêndios numa região do Alentejo. É uma família em que uma irmã não se quer livrar da propriedade da família no Alentejo e a outra quer vender aquilo. Fala um pouco da realidade do interior do país. A temática dos incêndios, que todos os verões assolam um pouco aquela região do país. Depois temos A Vida Luminosa. Tem estreia já para dia 26 de junho. É uma rom-com, estilo as rom-coms do Woody Allen, só que em Lisboa. Ou seja, comédia romântica em português. Uma comédia romântica no podcast Watch Party. Exatamente, corrigimos todos os estrangeiros. Sim, é uma comédia que fala da juventude em Lisboa. É um jovem de 24 anos que não tem um rumo definido para a vida e envolve-se num romance que não sabe bem como é que vai terminar. Depois temos Projeto Global, com o Ivo Ferreira a realizar. É sobre o início dos anos 80 em Portugal, é sobre as FP25, é sobre o PREC. É, portanto, sobre este período conturbado da história portuguesa, que tem estado, até nos últimos anos, a nível político, a ser bastante discutido. O próprio realizador disse-me que queria que estreasse a 25 de novembro, mas ainda não há data oficial. Mas é um projeto que vai sair em filme e também em formato minissérie na RTP. Temos As Meninas Exemplares de João Botelho, que é uma adaptação de uma obra infantil russa, mas que também tem uma obra plástica da Paula Rego, que foi, aliás, a inspiração visual para o filme. Portanto, há aqui várias coisas várias camadas nesta adaptação do João Botelho.
que já disse que gostava de percorrer o país para exibir isto em escolas e em pequenos anfiteatros. Portanto, é tirar um pouco o cinema da sala e introduzi-lo a outros públicos que estejam um pouco fora da ligação ao cinema, não é? E especialmente as crianças e os mais novos. Temos Pai Nosso, um retrato de Salazar já depois da queda da cadeira. Há aquela farsa em que ele ainda acredita que é o líder do país quando já não é. E é um pouco a explorar a forma como as criadas mantinham a ilusão, a forma como ninguém lhe contava a verdade e entrar um pouco pelo psicológico do Salazar. Há ali umas cenas surrealistas, etc. Temos também A Pianista. Não é o filme da Jane Campion, é um filme português que vai sair a 11 de setembro nas salas. É uma espécie assim de terror sci-fi. Fala de uma mulher que depois de perder o marido vai viver com o filho para uma herdade e Portugal aprova o primeiro projeto de clonagem e ela pensa se deve ou não clonar o marido morto. Uau! Por fim, destaco o de Gelo, que conta com os Capitão Fausto no papel de artistas que vão para uma região isolada do país tentar inventar um álbum. Parece uma cena meio de terror assim rural, mas rapidamente percebemos que na verdade fala do isolamento idoso em Portugal, porque eles são acolhidos por um homem já com bastante idade que não tem já nenhuma relação com a filha ou com a família próxima e que através da banda aprende de novo a abrir-se e a estar mais disponível emocionalmente. Ou seja, nada tem a ver com aquele novo filme do The Weeknd. Não, aliás... Ou com o Kneecap. Sim. Ou com o Kneecap. Eu e a Daniela fomos ver o filme de The Weeknd e temos muitas coisas más a dizer. Como é que se chama já agora? Hurry Up Tomorrow. Hurry Up Tomorrow, Sim. ou seja, Tens fica aqui a memória do contraindicação. Fica a contraindicação. Pronto. Aliás, estreou com 0% no Rotten Tomatoes. Estreou com 100% no Rotten Tomatoes. Pronto. Não tem que ir ver o Hurry Up Tomorrow ao cinema. Mas ficam aqui estas tuas dicas daquilo que ir ver dizes de Gelo, não é? do cinema português. Há aqui vários filmes interessantes. Eu saí de Lisboa a pensar que há muito bom cinema português, pelo menos do ponto de vista da proposta. Depois na execução logo se vê, não é? Mas a nível conceptual há muitas coisas interessantes a serem feitas, portanto vale a pena estarem atentos ao que vai ser em sala nos próximos tempos. Mas não foi só por Lisboa que andou o cinema português e que andou o Watch Party, não foi, Daniela? Pois é, internacionalizamos-nos esta semana. Portugal também esteve em destaque no Tribeca Festival deste ano, ou não estivéssemos a poucos meses da segunda edição do Tribeca Lisboa, que acontece no final de outubro. Ou seja, em Nova Iorque é Tribeca e aqui é Tribeca. Oh, é assim que eu distingo na minha cabeça. Acho bem. Estivemos presentes na conferência de imprensa da apresentação do certame em Nova Iorque, em que participaram os fundadores, o Robert De Niro e a Jane Rosenthal, bem como Tony Gonçalves, o empresário português que trouxe a ideia para cá, e Francisco Pedro Balsemão, presidente do Grupo Empresa. Falamos com ambos para perceber o que podemos esperar desta edição. Qual é a ligação do Tony ao Tribeca? Eu sou o produtor executivo do Festival de Lisboa. E o que é que Lisboa tem especial para o Tribeca Film Festival? Temos criativos com grande potencial. Esta ligação entre Nova Iorque e Lisboa, para mim é um propósito, para dizer a verdade, porque é o propósito de pôr os nossos criativos, os nossos produtores, as nossas ideias num palco global. E foi isso que nos levou lá. Portanto, eu acho que Portugal está na moda, tudo estamos lá muito interessado em visitar, em fazer projetos em Portugal, mas isso é só a porta. Não é? Agora temos que tomar essa oportunidade de nos pôr juntos num palco. Então o que é que podemos esperar desta edição? Mais um dia, melhores condições de visibilizar filmes. Já deixamos a semente o ano passado do que isto é, portanto acho que vamos ter muito mais pessoal internacional interessado a assistir e um good time, como se diz aqui nos States. Queremos alguém em especial numa edição futura do Tribeca Lisboa? Algum ator ou algum realizador que gostasse de ver lá? Gostasse de levar a Portugal, no fundo? Que eu gostasse de levar lá. Já se levou lá Robert De Niro e a Jane Rosenthal, portanto... Já chega? Nunca chega, porque há muitos. O John Killick, o ano passado, foi uma surpresa, porque ele não estava na lista, não estava organizado para ir, mas apareceu. Portanto, como se vai fazer a curadoria dos filmes, acho que vai aparecer outros John Killicks, outros Chaz Palminteris, outros produtores, outros realizadores, porque aí está, isto agora temos a bandeira plantada e, portanto, acho que que vão vir mais. Então há potencial para haver surpresas também na edição deste ano? Tem que haver, hein? O que é que torna o Tribeca de Lisboa diferente do de Nova Iorque?
Nós estamos a começar agora primeiros passos, portanto, porque já temos muito potencial para crescer. Também fomos ao espírito da coisa, fomos ao espírito do Tribeca que existe cá. E mostra que eles escolheram os parceiros certos, escolheram o país certo, a cidade certa, e é por isso que estamos cá também este ano, outra vez. Em Lisboa vamos ter mais do que o ano passado, são 3 dias em vez de 2 dias. Vamos adicionar aqui novos espaços, um teatro, uma igreja, e portanto, acho que isso também vai ser muito bom para quem vem de fora, e especialmente os nossos parceiros que adoram Portugal e adoram Lisboa. E vamos ter novidades em termos também das pessoas que vêm com o talento, nós dizemos o talento internacional que vem para Lisboa. Posso dizer já? Agora, quem temos confirmados este ano é o ator Giancarlo Esposito, que é um ator conhecido por várias coisas, mas o Breaking Bad, que é uma série icónica. Temos a Kim Cattrall, que a gente sabe quem é da Samantha da Sex and the City. E temos a Meg Ryan, que é uma atriz que acho que Cidade dos Anjos, exatamente. Também é o meu preferido dela, por acaso gosto muito desse filme. Sim. Primeiro Tony Gonçalves e depois ouviram Balsemão, e não foi só com eles que falaste, não foi, Daniela? Não, ainda consegui falar com 2 das estrelas que passaram pela edição do ano passado, a Whoopi Goldberg, que todos conhecemos, não é? E o Chaz Palminteri. A Whoopi não escondeu que ficou surpreendida com a visita a Portugal e fartou-se de falar do Dino de Santiago, que ela ficou apaixonada pelo Dino de Santiago. E o Chaz confidenciou-nos que vai voltar no próximo ano, mas ao Porto. Também me contou brevemente que ainda há um papel que ele gostava de fazer antes de arrumar as botas. Estiveste em Portugal o ano passado. O que é que achaste da cidade de Lisboa? Adorei, diverti-me imenso. Foi a primeira vez que lá estiveste? Sim, e apaixonei-me. Um jovem adorável, o Dino, entrevistou-me. Achei-o incrível conhecê-lo e ouvi-lo, conhecer as pessoas e perceber que é uma cidade tão plural, especialmente quando estás habituada a ouvir que só há um tipo de pessoas. Ver esta grande mistura de culturas e perceber que isto funciona e pode funcionar em todo o mundo. Não entendo por que razão não percebemos isto. Estás a planear voltar a Lisboa este ano? Como sabes, tenho um emprego e nem sempre posso sair do país, mas prometo que vou mesmo tentar. Participaste em diversos filmes e séries conhecidos. Qual é o teu papel preferido? O meu papel preferido? Isso é como se me perguntasses qual é o meu filho preferido. Adorei participar no A Bronx Tale, um bairro em Nova York. Adorei fazer o filme Balas sobre a Broadway, que me valeu uma nomeação para um Oscar. Tenho tantos papéis que gostei. Como o que fiz na comédia, uma questão de nervos, ou no filme Early Burly. Na verdade, eu gosto muito de fazer filmes. Ainda há algum papel que te falte fazer? Sim, quero fazer de padre. Estou mortinho para fazer o papel de um padre. Estás a planear voltar a Portugal brevemente? Este ano não, mas para o ano. Para o ano vou a Portugal apresentar o meu espetáculo da Broadway, o One Man Show original sobre um bairro em Nova York. Vou fazer o A Bronx Tale ao vivo. Whoopi Goldberg e Chaz Palminteri. E já agora, que outra ligação é que o Tribeca teve a Portugal este ano? É que tu falaste ali no início do José Condessa. Pois é, não te escapou. O José Condessa estreou-se em Nova York este ano, em pleno aniversário, para promover um filme que obteve um prémio de $1 milhão na edição do ano passado. Chama-se Honey June e é um projeto da realizadora norte-americana Lillian Merrill. Foi rodado nos Açores e, claro, tinha que ter o José Condessa. Se é nos Açores, tem que ter o José Condessa da região papéis. Que não é açoriano. Não é açoriano, mas quase. Falamos sobre isso. Falamos sobre isso durante a entrevista. Teve estreia mundial em Nova York, precisamente na edição deste ano do Tribeca, e terá estreia europeia no Tribeca em Lisboa. Aproveitamos a ocasião para dar um passeio à beira do Rio Hudson com o ator português, que nos contou, entre outras coisas, uma novidade. Está a rodar uma série Netflix e não estamos a falar de rabo de peixe, embora também tenhamos falado de rabo de peixe nesta entrevista. Mas o melhor é ouvirmos. Primeira vez em Nova York e logo em aniversário. O que é que estás a achar da cidade? É incrível. Eu cheguei ontem à noite e ainda não vi muito. Há aquele imaginário que nós temos também um bocadinho por causa dos filmes e das séries que vamos vendo ao longo da vida. Agora falta ver muita coisa. Eu acho que somos formigas aqui no meio desta cidade. Mas vieste cá com um motivo muito especial. Sem dúvida, um motivo muito especial e que, bem, não me faz sentido tão formiga assim, até me faz sentir demasiado nervoso com a situação. Viemos para o festival do Tribeca estrear o nosso Honey June, o nosso filme que rodámos em Portugal, uma produção portuguesa também, mas norte-americana, com um elenco extraordinário que para mim foi só poder aprender com eles, e agora vir aqui uns meses depois estrear nesta cidade, ainda por cima, amanhã no meu aniversário. Não vamos estrear no dia, mas vamos estrear no dia a seguir. Há um sentimento de dever cumprido e eu gosto muito deste lado emocional das coisas e olhar para as coisas com alguma nostalgia boa
e é pensares um bocadinho no que é que eram os meus sonhos enquanto jovem ator de teatro amador na época, ou então mais tarde quando entrei na escola de teatro, sonhar com um dia poder estar a viver estas coisas e estar a acontecer. Alguma vez imaginaste ter um filme a estrear em Nova Iorque? Eu sempre sonhei, e eu acho que sonhar não tem limites, mas sem dúvida é um beliscão de realidade. Há pouco dizia isso à Rita, à minha agente, chamar-lhe agente é um bocadinho redutor, é a minha agente e amiga, que é um sonho nosso. A Rita começou a trabalhar comigo, eu era só um ator de teatro com 15 anos, ou 16 anos, numa escola de teatro, e devo muito a ela isto tudo que está a acontecer. Agora, claro que há um cair da ficha que foi há pouco, quando nós estamos ali no meio daquelas pessoas, poder conhecer o Robert De Niro, trocar umas palavras com ele, e só saber que ele viu-me um bocadinho no ecrã e que gostou do filme já é maravilhoso. Os Açores estão sempre na tua vida, não é? Outra vez com a Annie June. Já tens cartão da Soriano? É quase. Eu devo ser embaixador oficial já. Eu acho que a ilha é maravilhosa. Eu sempre chamei aquela ilha mágica. E sem saber, estava bastante longe de imaginar que isto tudo iria acontecer ainda. Mas foi o que eu senti desde o início, pelas pessoas, pela forma como fui recebido, pelos sonhos que eu encontrava nas pessoas que eu falava na rua ou em Rabo de Peixe e não só. E de repente voltar a esta ilha. Logo depois gravámos a segunda e a terceira temporada do Rabo de Peixe e 3 meses depois, ou 2 meses depois, estávamos outra vez lá com a Annie June. E eu sentia-me quase em casa, aquela excitação de poder mostrar às pessoas do filme: olha, isto é isto aqui. Eras o tour guide oficial. Literalmente, era mesmo, como a personagem, era o guia turístico daquela malta. E isto também diz muito sobre a forma como a ilha recebe as pessoas. Somos portugueses, nós gostamos de receber bem e que as pessoas se sintam bem. E pronto, a ilha tem essa magia. O que é que tu me tens a contar sobre novos projetos? Alguma coisa em calha? Estás-me a pôr numa posição. Eu nem sei se posso falar. Eu estou a filmar uma série, já se sabe isso. Mas acho que também já se pode dizer que é uma série da Netflix Espanha. Estou a rodar em Madrid com um elenco extraordinário. O protagonista é o José Coronado, que é tipo um dos maiores autores espanhóis de sempre. Como é que se vai chamar? Chama-se El Problema Final. É um livro do Pérez Reverte, que ele se aventura no estilo policial, uma espécie de Sherlock Holmes, e é uma série de época e que está a ser rodada já há algum tempo, e neste momento estamos a finalizar, mais 2, 3 semanas a finalizar em Madrid, nos estúdios da Netflix. E quando é que sai Rabo de Peixe já agora? É uma boa questão, eu também gostava de saber. Juro que não sei. Eles não dizem a ninguém. Eles são espertos. Eles dizem que é para eu não fazer isto aqui e estivar-me sem querer. Fica aqui então um pequeno excerto da conversa da Daniela com o José Condessa. A entrevista na íntegra vai estar disponível em breve, isoladamente em podcast e nas redes sociais, com direito a vídeo do ator português com os nossos óculos oficiais. Bom, ele gostou muito deles. Roubou-me um par. Então espero que depois os traga novamente para uma nova entrevista no Watch Party. Sim, mas agora aqui sobre a série que anda a gravar nos Açores e em Espanha. Exatamente. As séries que anda a gravar. As séries todas. Claramente tenho agora a agenda preenchida. E estou a ver que vocês falaram com imensa gente esta semana. Foi vingança pela minha entrevista à Isabela Merced. Uhum. Assim não tens de ser só tu a ter o teu momento de fama. É, claro. Eu acho que devia ser sempre eu. Não, mas acho justo. E gostei desta edição especial da Watch Party, mas agora temos um problema, que é, não havendo um convidado, quem é que vai fazer a recomendação de um filme ou uma série para vermos esta semana? Não te preocupes, que como se diz lá nos States, I've got you covered. Esta semana as recomendações são dadas por quem encontrei no Tribeca Festival em Nova Iorque. Eu não fui sozinha, pelo que também pedi sugestões aos nossos colegas, a radialista da Renascença Teresa Oliveira e o nosso colega da Rádio ao Lado, o Rodrigo Gomes, mas também pedi recomendações à Whoopi Goldberg, que não percebeu, eu pedi-lhe um filme ou uma série e ela deu-me um podcast, mas pronto, ao Chess Palminteri, ao Tony Gonçalves, ao Francisco Pedro Alcemão, que falou da Opto, claro, faz todo sentido, e mesmo ao José Condessa, que também não percebeu e deu-nos várias sugestões. Gosto quando os nossos convidados não se ficam só por uma sugestão e dão várias. Ele deu várias sugestões de séries, várias sugestões de filmes para vermos e ouvirmos esta semana. Tendo em conta isto, aviso já que esta semana vamos ter bem mais do que 30 segundos. Mas prometo que vale a pena. A minha série preferida de sempre é White Lotus, mas eu agora vou recomendar a última que eu vi, que roubou o meu coração, chama-se Hex. Conta a história de uma comediante, assim mais velha, assim uma diva, uma senhora cheia de si, e bem, porque merece, teve uma longa carreira, contrata uma rapariga mais nova para escrever para ela. Então temos aqui um choque de gerações e uma relação um bocadinho tóxica, mas muito boa. É uma série incrível para quem gosta de rir. Recomendo a minha série favorita de sempre, o The Wire. Já é antiga, mas é um retrato perfeito de como a sociedade funciona. Ainda hoje está atual. Vou recomendar ainda outra série, The Watchmen, que é verdade que é sobre super-heróis, mas é uma lição de storytelling e de filmografia.
Ando a rever coisas antigas, filmes antigos, mas digo-te, há um grande podcast que é feito por 2 dos atores dos Sopranos, é maravilhoso. Ouvi aquilo e pensei, é mesmo isto que eu quero. Então fui ouvir outro podcast sobre o Padrinho, preciso de ouvir boas histórias para me abstrair. Se pudesse recomendar qualquer filme de qualquer altura, recomendaria Os Condenados de Shawshank. As séries do ano é Adolescence, da Netflix. Tanto a história, a produção, a energia e a emoção conforme os atores fizeram aquele papel, acho que fica para sempre. É a série do ano, então? Eu acho que é a série do ano, sem dúvida. Uma série da Optus, obviamente. Recomendava a série Praxis da Optus, que é uma série fantástica. E recomendava também uma série que eu gosto muito, que é o Black Mirror da Netflix. Está sempre atual e é fantástica. Portanto, recomendava essas duas. Posso começar a dizer os meus filmes favoritos. Só tens 30 segundos. Mas tem que ser de agora ou pode ser de sempre? Quando quiser. Ok. Então, olha, Capitão Fantástico, que não tem nada a ver com a Marvel. É um filme do Viggo Mortensen com a família. É genial, é maravilhoso. Quinodontas, Laranja Mecânica e o Cinedoc New York. Acho que são dos meus filmes que cada um deles atinge uma forma diferente para mim do que é o cinema. Séries, Peaky Blinders, Os Sopranos, Rabo de Peixe. Esta ninguém diz, não é de brincar. Agora sim, damos por encerrada esta Watch Party. Bom, eu depois de ouvir uma recomendação da Whoopi Goldberg, não sei onde mais longe vamos chegar neste podcast. No próximo episódio Meryl Streep. Olha. Fica já aqui a dica. Fica já a dica. Da cá, Meryl. No próximo episódio não vamos ter a Meryl Streep. Até ver, mas vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios no site da Renascença, em rr.pt e em todas as plataformas de podcast. Não se esqueçam de subscrever ao feed do Watch Party na app de que mais gostarem de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Temos agora um e-mail, por isso, por favor, usem-no. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, com um agradecimento especial a toda a equipa da SIC, que também foi a Nova Iorque comigo, ao Tribeca Festival, ao Tribeca Festival Lisboa, olha, agora já disse Tribeca Festival em vez de Tribeca, ao Rodrigo Gomes da RFM e à nossa colega da Renascença, Teresa Oliveira.